Essa é a primeira meditação de uma sequência preparada a pedido da nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, da Igreja Presbiteriana Primeira de Teófilo Otoni. E o nosso assunto será sobre orgulho. Então, uma breve meditação sobre esse pecado que nos assedia, que nos incomoda, que nos prejudica tanto, não só nas nossas relações pessoais, mas em especial na nossa relação com Deus, porque a Bíblia diz lá em Tiago que esse é um pecado a que Deus resiste. Então Deus odeia esse pecado de uma forma especial, mesmo que Ele odeie todos os pecados, mas esse há um direcionamento de oposição da parte dele mais concentrado. E a grande questão é, o que é orgulho? Às vezes a gente fala de orgulho como sendo uma virtude, né? E o que é muito esquisito. A gente diz assim, eu me orgulho de fazer isso, eu me orgulho de ser, eu me orgulho de ter, eu me orgulho de tal pessoa. Talvez seria interessante, até por uma questão de precisão, né, de termo, e evitar qualquer confusão do que nós estamos falando. Afinal de contas, o orgulho como satisfação, melhor, orgulho não, a satisfação de ter, de fazer, de se realizar, de ver alguém, de se alegrar em alguém, é diferente da ostentação, da superioridade, do sentimento de altivez que o orgulho produz, né? Então talvez seria melhor nós falarmos, eu tenho prazer nisso, eu gosto daquilo, eu me alegro, eu me satisfaço, tal pessoa, meu filho, minha esposa, meu amigo, meu grupo, meu time, né, ele traz para mim muita alegria, muita satisfação, realização e qualquer coisa assim. Mas sem entrar nessas questões de pormenores de terminologia, nós poderíamos fazer o que é orgulho. Aí ajudaria talvez os sinônimos: arrogância, pedantismo, e aí seria um tipo de orgulho direcionado mais ao aspecto de intelectualidade, né? Altivez. E é interessante porque essa palavra na Bíblia traduzida, né? A palavra hebraica que é traduzida altivez, quando aplicada ao homem, é a mesma palavra quando traduzida para Deus, ela é traduzida por altíssimo. Por uma questão muito simples. Deus, de fato, Ele é tudo aquilo que Ele diz e Ele se revela ser. O homem não é. O homem não é nada. A sua justiça é trapo de imundícia. Então, qualquer pretensão de superioridade do homem é mera altivez. Então, arrogância, pedantismo, superioridade, soberba, então são termos que a Bíblia usa como sinônimos para orgulho. Como que esse pecado ele se manifesta? Bom, ele se manifesta em pensamentos e talvez a maioria de nós luta, quando convencido por ele, em pensamento, né? Ele vem nos mostrando como nós somos melhores, como superiores, somos mais fortes, mais inteligentes, temos a melhor proposta, deveríamos ter um reconhecimento melhor, deveríamos ter as melhores oportunidades. Então, o pecado do orgulho, ele nos assedia o tempo todo, em especial em pensamento. Ele também age de forma nas motivações. Então, assim, por que eu estou fazendo isso? A motivação realmente é o amor cristão, altruísta, é a glória de Deus, é o temor do Senhor, ou é o desejo do reconhecimento, é o desejo de mostrar-se melhor, é o desejo de alimentar o orgulho com elogios e assim nós manifestarmos a nossa qualidade, né? E fazermos reconhecidos e termos uma reputação admirada pelas pessoas. Então, a motivação, não somente os pensamentos, a motivação, mas os sentimentos. O pecado do orgulho, ele é muito tenaz, ele é muito pegajoso, ele é muito perigoso, ele age de forma sutil, às vezes de forma escancarada. Algumas pessoas que veem o orgulho como algo importante, algo necessário para elevar a sua autoestima, o que já é um conceito pecaminoso, um conceito errado, porque o conceito de autoestima é um conceito secularizado para poder então trabalhar a aceitação e legitimar a ideia de orgulho como sendo necessária. Mas os sentimentos orgulhosos, eles também
permeiam entre nós, né? Eles agem em nós de uma forma muito poderosa. Então, tanto nos pensamentos, nas motivações, quanto nos sentimentos, o orgulho, ele de forma às vezes imperceptível, ele age em nós, né? Tem até uma piada que eu falando que ele tinha orgulho de ser humilde, né? Então, são situações que a gente precisa atentar para elas, né? Mas uma outra coisa perigosa do orgulho é que ele conduz a outros pecados. Por exemplo, o pecado da autossuficiência, de achar que nós não precisamos de ninguém, de achar que nós somos melhores do que as pessoas, de que elas sim precisam de nós, de que nós somos indispensáveis, insubstituíveis, que nós somos os melhores, né? Gera uma competitividade nociva. Competir não é ruim. Competir não é errado. O grande problema é quando a competição ela é alimentada pelo combustível do orgulho. Aí sim a competitividade ela tem sentimentos perigosos. Autossuficiência, competitividade nociva, partidarismo. Então, quando pessoas elas não sabem apenas discordar, elas não sabem apenas criticar de uma perspectiva diferente, para que inclusive ela possa contribuir com a melhoria do que pensa diferente dela. Nós podemos discordar e podemos fazer oposição, inclusive política ou qualquer coisa assim, mas façamos com a verdade, façamos para o bem comum, façamos no desejo realmente de edificar a vida das pessoas, de promover o bem, de que a justiça seja valorizada. O grande problema é quando o orgulho ele alimenta o partidarismo, e aí pessoas elas simplesmente querem ver a queda do outro, elas querem fazer com que o seu opositor, o seu concorrente, ele seja não só tirado da sua concorrência, mas ele seja de preferência destruído, e ele sente prazer de ver o mal do outro, de ver a destruição, de ver o fracasso, de ver a humilhação. Isso é alimentado pelo orgulho. Então é o tipo do partidarismo pecaminoso alimentado pelo orgulho. Mas é interessante que isso gera críticas sem amor, críticas nocivas, críticas ácidas, críticas que inclusive não se preocupam com a verdade. Gera então também a inveja, né? O orgulho ele alimenta a inveja. Ele é irmão gêmeo da inveja, mas ele alimenta a inveja. Ele também alimenta a vaidade, e ele alimenta todo sentimento ruim para enobrecer de forma falsa a si mesmo e depreciar o outro. O orgulho tem esse poder de promover e conduzir outros pecados. Mas curiosamente, o orgulho também pode ser usado, pode ser um estímulo para vencermos pecados mais simples e pecados menos perigosos. Deixa eu dar um exemplo, 3 exemplos. Em primeiro lugar, o caso da covardia. Existem pessoas que são covardes, existem pessoas que elas não têm coragem de dizer, de se posicionar, existem pessoas que elas não têm coragem de falar o que pensam, existem pessoas que não têm coragem de tratar de problemas, de confrontar pessoas, de praticar Mateus 18, conforme Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele e converse com ele. Mas essa pessoa que ela sofre o pecado da covardia, quando ela tem então o seu orgulho estimulado, quando ela tem o seu orgulho ferido, o orgulho dela faz com que ela vença a covardia, e ela se torna um leão, e ela então amargurada agora, não só ofendida, não só movida pelo pecado do orgulho, mas o pecado do orgulho também nutre a amargura, ela consegue vencer o pecado da covardia. Ela consegue vencer o pecado do medo, de temor de homens. O medo em si não é pecado. A gente tem que lembrar que a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, temer as autoridades, respeitá-las. Mas a Bíblia fala de um temor de homens que é resultado e sinônimo de idolatria, onde nós tememos as pessoas pelo mal que elas podem nos fazer e tememos ofendê-las, porque na verdade o ídolo do nosso coração quer
trocas de benefício. E temor de homens é pecado, e temor de homens é idolatria. E é possível que o orgulho faça com que nós vençamos esse pecado. Aqui um outro exemplo mais simples também. O orgulho pode fazer com que uma mulher, um homem, um rapaz, uma moça, ele se torne promíscuo. E aí use da sedução por motivos de orgulho para demonstrar os seus dotes, as suas virtudes físicas, para que ele possa então massagear o seu ego e atrair olhares sedutores para si. Mas é verdade também que pessoas crentes que temem a Deus podem, por motivo de orgulho, vencer a promiscuidade. Isso é possível. Como isso acontece? O motivo para nós vencermos qualquer tipo de promiscuidade, quer seja pornografia, quer seja a conversa imoral, quer seja a sedução, deve ser o temor do Senhor. A Bíblia diz lá em Tito que nós devemos, por temer a Deus, e 1 Tessalonicenses também, que nós não devemos defraudar os nossos irmãos e nessas coisas, na prostituição e nas paixões lascivas, por temor a Deus. Mas é verdade que às vezes pessoas elas usam do orgulho para vencer essas coisas. Elas não querem ter o seu bom nome difamado. Elas não querem, algumas moças não querem ter o seu bom nome de família correndo na boca das pessoas. Então elas procuram vencer por um legalismo, por um farisaísmo, qualquer tipo de postura imoral. Então, se essa é a motivação, tanto o remédio quanto a doença são prejudiciais. O temor do Senhor deve ser todo o motivo nosso. Quais são os efeitos então do orgulho na nossa vida? O orgulho ele produz engano no coração. A Bíblia diz lá em Jeremias 49, versículo 6, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E o orgulho ele é a principal fonte de alimentação dessa corrupção, desse engano do coração. O coração ele se engana. É verdade que nós nos enganamos muitas vezes pensando que nós somos melhores, que nós devemos ser reconhecidos, que nós devemos ter os melhores lugares, que nós deveríamos ter os melhores posicionamentos. E se nós realmente formos olhar o que nós merecemos, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, se nós formos justos, nem sempre e na maioria das vezes nós não deveríamos ter boa colocação, porque o pecado também nos torna emburrecidos, né? Não só enganados, mas emburrecidos. O pecado do orgulho ele também produz endurecimento. Pessoas elas endurecem. Lembra de Faraó do Egito, quando Moisés foi levado lá por Deus para dizer: deixa meu povo ir, e Deus endureceu o coração dele. Deus fez com que ele se tornasse um homem endurecido do seu próprio pecado. O pecado do orgulho ele faz isso conosco. Ele nos torna difíceis de tratar. O pecado do orgulho ele traz dificuldade com a palavra simples chamada perdão, né? A palavra perdão ela se torna absurdamente pesada e difícil, não de sair da boca, mas de sair do coração, porque quando o nosso coração está inchado de orgulho, essa palavra não consegue chegar à nossa boca. O pecado do orgulho ele também gera inimizades, porque a competitividade nociva, a vaidade, a inveja, o partidarismo, isso vai gerando inimizades. O pecado do orgulho também gera autodestruição. Isso é algo muito perigoso. A soberba precede a ruína, diz o livro de Provérbios. E é por isso que eu quero encerrar essa meditação fazendo a leitura de Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo além do que convém, mas pela graça que é dada a cada um de nós. Você avalie. Se você tem dons,
Alegre-se neles e glorifique a Deus e sirva a Deus. Se você tem prosperado pela graça de Deus, alegre-se no conforto que Deus te dá e sirva seus irmãos. Se você tem posições sociais que lhe privilegiam, glorifique a Deus usando a influência que Ele tem dado a você para que você possa ser luz nesse mundo e sal. Mas não deixe o que o orgulho domine. O orgulho não é um pecado que se vence com experiência. O orgulho é um pecado que se vence com quebrantamento, arrependimento, contrição, confissão e mortificação. Que Deus nos dê graça para que sejamos encontrados humildes, conforme Cristo, o nosso Senhor, na sua humilhação, nos mostrou como viver. Amém.